Ele abriu os olhos. O despertador não tocou. A luz da manhã entrava suave pelo quarto, mas algo estava diferente. Algo, silencioso demais. Ele se levantou, foi até a cozinha. Sua esposa estava lá, preparando o café. Ele cumprimentou, mas ela não respondeu. Nem sequer olhou em sua direção. Ele tentou tocar seu ombro, e sua mão passou direto. Ninguém o ouvia. Ninguém o via. Ele não sabia que havia morrido. Esta não é uma história sobre o fim. É sobre o recomeço que vem quando tudo parece perdido. É sobre a maior descoberta que uma alma pode fazer. Há de que a morte é apenas o começo. Imagine acordar em uma manhã comum. O cheiro de café fresco invade o ar, os primeiros raios de sol dançam entre as cortinas, e aquele sentimento de familiaridade preenche cada canto do seu lar. Era assim que Eduardo começava seus dias. Aos 52 anos, ele construiu uma vida simples, mas profundamente significativa, entre as paredes do seu apartamento modesto, decorado com fotos de família que contavam histórias de sorrisos e conquistas. Ele era aquele homem que você talvez conheça, ou talvez se identifique. Acordava cedo, vestia sua camisa simples, beijava a esposa Carla ainda meio dormindo, e observava os filhos com um orgulho quieto que só um pai compreende. Seus rituais matinais eram sagrados, o jornal aberto na mesa da cozinha, o pão fresco sendo cortado, o som reconfortante da cafeteira. Não havia espaço para questionamentos metafísicos em sua rotina. Eduardo acreditava no que podia ver, tocar e provar. O concreto. O tangível. Para ele, a vida seguia um roteiro previsível: trabalhar, prover, amar sua família e, um dia, partir. Suas maiores preocupações giravam em torno do aluguel, da educação dos filhos, da saúde dos que amava. O invisível? O espiritual? Isso ficava para os livros de ficção ou para as conversas de quem tinha tempo a perder. Ele era prático, centrado, enraizado no agora. Mas e se eu te disser que tudo o que Eduardo acreditava estava prestes a ser desafiado? Que a realidade sólida que ele construiu com tanto cuidado estava para se revelar apenas a ponta de um iceberg cósmico? O que vem a seguir é a jornada de um homem que descobriu, da maneira mais extraordinária e arrepiante, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. E essa descoberta não viria através de livros ou pregações, mas através do evento mais misterioso e inevitável da existência humana. Fique aqui. Porque a história de Eduardo vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre vida, morte, e o que vem depois. Aquela manhã começou como qualquer outra para Eduardo. O sol nascia, os pássaros cantavam, o mundo seguia seu curso normal. Mas algo sutilmente diferente pairava no ar, uma estranha leveza, como se as leis da física tivessem sido ligeiramente alteradas durante a noite. Quando Eduardo se levantou, notou imediatamente a sensação mais extraordinária: seu corpo estava incrivelmente leve, quase como se fosse feito de ar. Ele atribuiu a uma noite de sono particularmente repousante, talvez aos sonhos tranquilos que haviam visitado sua mente. Desceu as escadas como sempre fazia, já antecipando o aroma do café de Carla. E bom dia, amor, ele disse ao entrar na cozinha. Nada. Silêncio. Carla continuou mexendo o café, cantarolando baixinho, completamente alheia à sua presença. Carla. Tentou novamente, agora um pouco mais alto. Sua esposa pegou 2 xícaras, encheu-as, e chamou pelos filhos. Nenhum reconhecimento. Nenhum olhar em sua direção. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha, ou o que deveria ser sua espinha. Seus filhos entraram na cozinha, rindo de uma piada que haviam compartilhado no caminho. Oi, pai. Disseram em uníssono,
mas seus olhos passaram direto por ele, fixando-se na mesa posta. Foi então que o primeiro surto de pânico começou a brotar em seu peito. Ele se moveu mais perto de Carla, determinou a tocar seu ombro para chamar sua atenção. E o impossível aconteceu, sua mão simplesmente atravessou. Atravessou como se ela fosse feita de névoa, como se ele fosse vento. Um formigamento estranho percorreu seu braço, uma sensação que não era quente nem fria, mas simplesmente vazia. Isso é algum tipo de brincadeira? Ele gritou, mas suas palavras ecoaram apenas em sua própria mente. Ninguém reagiu. Ninguém ouviu. O desespero tomou conta completamente agora, suores frios, palpitações, uma angústia profunda. Ele correu de volta a escada acima, entrou no quarto, e então viu. Lá estava ele. Deitado na cama. Imóvel. Pálido. Pacífico. Seu próprio corpo, vestindo o pijama azul que Carla lhe dera no Natal passado. Os olhos fechados como se estivesse em sono profundo, mas o peito não se movia. Não havia respiração. Não havia vida. A verdade chegou não como um insight, mas como um golpe físico, uma epifania devastadora que atingiu cada partícula do seu ser. Eduardo não estava tendo um dia estranho. Não estava sonhando. Não estava doente. Ele havia morrido. Naquela noite silenciosa, enquanto sua família dormia, um infarto discreto e implacável havia levado sua vida terrena, deixando sua alma presa em um limbo agonizante entre o que foi e o que ainda poderia ser. E agora, caro espectador, imagine por um momento esta realidade aterradora: você está morto, mas consciente. Você pode ver tudo, ouvir tudo, sentir tudo, mas não pode interagir, não pode se comunicar, não pode se despedir. Você é um fantasma para aqueles que mais ama. Um espectro condenado a testemunhar a dor que sua partida causou, impotente para confortar, incapaz de explicar. Mas esta é apenas o começo da jornada de Eduardo. Porque o que acontece a seguir vai desafiar tudo o que sabemos sobre vida, morte e o propósito de nossa existência. O que você faria se descobrisse que a morte não é o fim? Como sua alma reagiria ao descobrir que existem dimensões além da nossa compreensão? Não vá embora. Porque na próxima parte desta história, Eduardo fará uma descoberta que vai abalar suas crenças mais profundas e revelar segredos cósmicos que mudarão para sempre sua compreensão do universo. A jornada mais extraordinária está prestes a começar. Os dias se transformaram em uma eternidade agonizante para Eduardo. Ele vagava pelos cômodos da casa que um dia fora seu lar, agora reduzido a um espectador invisível da própria tragédia. Cada momento era uma tortura silenciosa. Ele via Carla, sua amada esposa, chorar todas as noites no travesseiro que ainda guardava seu cheiro. Via suas lágrimas molharem a fotografia do casamento que estava na mesa de cabeceira. Por que você foi embora? Ela sussurrava para a escuridão, sem saber que ele estava ali, a centímetros de distância, tentando em vão enxugar suas lágrimas. Seus filhos, seus filhos. Eduardo os observava tentando ser fortes, tentando seguir em frente, mas viu o despedaçamento interno em cada olhar perdido, em cada abraço não dado, em cada "estou bem" que soava falso. O filho mais velho, Marco, passou a dormir com uma camiseta velha do pai. A filha caçula, Sofia, deixou de tocar piano, a música que sempre os unira agora doía demasiado. Eduardo gritava. Gritava até não haver mais ar em seus pulmões fantasmagóricos. Estou aqui. Estou vivo. Podem me ouvir? Mas suas palavras se perdiam no vazio, ecoando apenas em sua própria consciência. Ele tentava abraçá-los, aconchegá-los, transmitir algum conforto, mas suas mãos atravessavam seus corpos como se fossem feitos de névoa.
A impotência era um peso mais pesado que qualquer outro que já carregara em vida. Foi no 7º dia, ou seria a 7ª eternidade, que o desespero atingiu seu ápice. Eduardo se encolheu no canto mais escuro do quarto, envolvido por uma solidão cósmica que parecia consumi-lo por completo. Foi então, no momento mais sombrio de sua existência pós-vida, que algo extraordinário começou a acontecer. Uma luz dourada e suave começou a emanar do canto do quarto, crescendo gradualmente até banhar todo o ambiente em uma calorosa luminosidade. Não era uma luz comum, era viva, inteligente, cheia de amor. Dessa luz, uma figura começou a se materializar, um homem idoso, de cabelos prateados, olhos profundos e cheios de sabedoria, e um sorriso que transmitia uma paz sobrenatural. Eduardo reconheceu aqueles olhos imediatamente. Era seu avô Manuel, que partirá havia mais de 20 anos, mas cujo amor permanecerá como uma lembrança sagrada em sua família. O avô estendeu as mãos, e pela primeira vez desde sua morte, Eduardo sentiu um toque real, quente, reconfortante, cheio de vida. Eduardo, meu querido neto, você está confuso, assustado. Mas a morte não é o fim que você imaginava. É apenas uma passagem, um portal para uma existência mais ampla, mais livre, mais verdadeira. Eduardo mal podia acreditar. As lágrimas que não podia derramar como espírito agora transbordavam de sua alma. Avô? Como? Por que ninguém me ouve? Por que não posso consolá-los? Você não está sozinho, filho. Nunca esteve. Milhares de almas acompanham essa sua transição, assim como eu acompanhei a sua família por todos esses anos. A vida continua, Eduardo, de formas que sua mente terrena jamais poderia conceber. E naquele momento, algo começou a mudar dentro de Eduardo. O medo não desapareceu completamente, mas foi sendo envolvido por uma curiosidade profunda, por um vislumbre de esperança. Seu avô estava ali, real, tangível, cheio de amor. E se ele estava ali, o que mais poderia existir além daquela realidade limitada que ele sempre conhecera? Mas esta revelação, por mais extraordinária que seja, era apenas o primeiro passo. Porque o que o avô Manuel estava prestes a mostrar a Eduardo iria desafiar tudo o que conhecemos sobre amor, sobre perdão, e sobre o verdadeiro propósito de nossas existências. Como seria descobrir que cada lágrima derramada por aqueles que amamos cria uma ponte de luz entre as dimensões? O que significaria perceber que o amor é a única moeda corrente entre os mundos? E que segredos cósmicos o avô Manuel revelaria a seguir? Não desligue. Não agora. Porque na próxima parte desta jornada transcendental, você descobrirá junto com Eduardo que a morte não apenas não é o fim, mas pode ser o começo da mais bela aventura da alma. Com o coração ainda pulsando de emoção e incredulidade, Eduardo seguiu seu avô Manuel. Eles não caminhavam com passos físicos, mas sim como consciências que deslizavam suavemente por um túnel de luz dourada, uma luz que não machucava os olhos, mas que aconchegava a alma como um abraço divino. À medida que avançavam, Eduardo começou a perceber formas, silhuetas que se tornavam cada vez mais nítidas. Eram almas, centenas delas, talvez milhares, todas irradiando uma paz profunda. Algumas sorriam reconhecendo, outras estendiam as mãos em saudação amorosa. Havia jovens, idosos, crianças, todos unidos por uma mesma expressão de serenidade eterna. E então ele compreendeu, a vida não terminara, transformará-se. Ele não estava morto, estava mais vivo do que jamais estivera, experimentando uma existência ampliada, livre das limitações do corpo físico. Seu avô Manuel fez um gesto suave com as mãos, e diante deles começou a se formar como que uma tela feita de luz. Ali, cenas da vida de Eduardo começaram a se desenrolar, não as grandes conquistas materiais que ele julgara importantes, mas os pequenos gestos de bondade que sequer lembrava.
Ele viu a vez em que, cansado após um longo dia de trabalho, parou para ajudar um idoso a carregar as compras até sua casa. Viu o sorriso que ofereceu à jovem caixa do supermercado que parecia ter um dia difícil. Reviu a noite em que ficou acordado consolando seu filho após um pesadelo, embora tivesse que acordar cedo no dia seguinte. Cena após cena, momento após momento, seu avô lhe mostrava que o verdadeiro propósito de sua existência não estava nas contas pagas ou nos bens acumulados, mas nos gestos de amor não calculados, na caridade espontânea, na compaixão inconsciente. E então, como se viesse do próprio centro daquela luz divina, uma voz ecoou em seu espírito, não através de ouvidos, mas ressoando diretamente em sua consciência. Era uma voz ao mesmo tempo suave e poderosa, cheia de uma autoridade amorosa. Fora da caridade não há salvação. Esta frase, que ele nunca ouvirá em vida, penetrou sua alma como uma verdade eterna que sempre soubera, mas esquecera. Fora da caridade não há salvação. As palavras de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, não eram uma ameaça, mas uma revelação cósmica. A salvação não era sobre juízo ou condenação, mas sobre compreensão. Compreender que somos salvos pelo amor que doamos, pela caridade que praticamos, pela compaixão que estendemos. Eduardo entendeu então que cada ato de bondade, por menor que parecesse, tecia fios de luz que conectavam almas através do tempo e do espaço. Cada gesto de caridade era uma semente plantada no jardim do universo, florescendo em bênçãos que transcendiam as dimensões. Mas esta descoberta extraordinária era apenas o prelúdio do que estava por vir. Porque o avô Manuel estava prestes a revelar a Eduardo o propósito mais profundo de sua transição, um propósito que iria conectá-lo não apenas ao passado, mas ao futuro daqueles que amava. O que acontece quando uma alma descobre que pode influenciar o mundo material que deixou para trás? Como o amor pode se tornar uma ponte tangível entre dimensões? E de que forma Eduardo poderia, agora, verdadeiramente ajudar sua família em seu processo de luto e cura? A jornada de Eduardo está prestes a atingir seu momento mais transformador. Na próxima parte desta revelação espiritual, você testemunhará como o amor ultrapassa todas as barreiras, até mesmo a barreira final que chamamos de morte. Não vá embora agora. Você não vai querer perder o desfecho desta história que pode mudar para sempre sua compreensão sobre vida, morte e o poder eterno do amor. Eduardo finalmente compreendeu. A morte não era um fim, mas uma passagem serena, como o nascer do sol após a noite mais escura, como a maré que recua apenas para retornar renovada. Ele percebeu que o amor era a única moeda corrente entre os mundos, a única bagagem que realmente importava nesta jornada cósmica. Ele agora via sua família com novos olhos, não mais com a angústia da separação, mas com a serenidade de quem sabe que o amor verdadeiro transcende todas as barreiras. Ele poderia continuar ao lado deles, não como um fantasma impotente, mas como um anjo guardião, um farol silencioso de amor e proteção. Soprando intuições nos momentos de dificuldade, inspirando pensamentos positivos nos dias sombrios, enviando sinais de que o amor nunca morre. Sua história não terminara naquela manhã de infarto silencioso, na verdade, a mais importante jornada de sua existência apenas começara. Ele aprenderá que a vida é eterna, que a consciência nunca cessa, e que o maior legado que deixamos não está em contas bancárias ou posses materiais, mas nos gestos de amor não calculados, nos abraços dados, nas palavras de conforto oferecidas, na caridade praticada sem esperar reconhecimento. E você, querido espectador, que acompanhou esta jornada emocionante, já parou para pensar qual é o legado de amor que está construindo? Já refletiu sobre os gestos de caridade que pratica no seu dia a dia? Não falo apenas de doações materiais, mas da caridade do olhar compreensivo, da paciência com quem erra, do perdão oferecido, do ombro amigo estendido. Comenta aí, qual foi o gesto de amor mais significativo que você já recebeu ou praticou? Aquela ação que pode ter parecido pequena,
mas que carregava um enorme significado? Sua história pode inspirar outros espectadores. E se esta mensagem tocou seu coração, se esta história ressoou em sua alma, deixe seu like, isso ajuda nosso canal a crescer e a levar mensagens de esperança para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias que exploram o amor, a vida e a eternidade. Lembre-se, o amor que você planta hoje colherá em eternidade. Até a próxima história.